Olá, gente, como vão? Tudo bem com vocês? Grande abraço, saudações. Homo cascavelensis, quem é esse sujeito, hein? Depende da época que você olhar para a história da cidade. Nós começamos lá nos anos 50, que era o período da pistolagem, do tiro, né, da facada, da disputa por terra, mas também era quase, digamos assim, o pico do ciclo da madeira. O pico mesmo seria na segunda metade da década de 50, primeira metade da década de 60, mas o que interessa dizer assim, fizemos uma leitura sociológica da história de Cascavel com alguma descontração, com algumas imperfeições, contando quem era o homem típico cascavelense em cada época. Quem era nos anos 50? Era um cara com serrote, uma motosserra na mão, era um operador, era um operário do ciclo da madeira. Era esse, o cara que cortava pinheiro. Ele morava numa casa construída de madeira, lógico, de pinheiro, de araucária, cedida pelo patrão, padronizada, várias casinhas parecidas, pequenas, é ali que morava o Homo cascavelensis dos anos 50. E assim a gente vai trazendo essa história até o período contemporâneo. No período contemporâneo, tem um sujeito chamado corretor de imóveis. Está aqui, gente, está escrito aqui. Está escrito aqui. E um pouquinho sobre esse assunto nós vamos tratar com o nosso entrevistado de hoje. Não esse assunto aqui da história de Cascavel, mas sim sobre o mercado imobiliário e seus operadores, entre outros assuntos, né? O meu entrevistado de hoje é um cara versátil, joga a bola em várias posições do campo, né? Passarinho, Eduardo Serralheiro, muito obrigado pela sua presença no Pitocast. Ô, Jair, eu que agradeço a oportunidade de a gente falar um pouquinho desse mercado aí que impulsiona tanto a nossa cidade, né? Tanto assim, Passarinho, que está aqui no Pitoco, sempre sai uma matériazinha do mercado imobiliário, e a gente entrevistou aqui uma pessoa que você conhece, é o Natuane Costa, construtor, porque ele também está atuando nessa área aqui que eu chamei do L. O que é o L, gente? Open Mall. É assim que fala, né? O Isso. Passarinho diz que quando o nome está americanizado vai ficar mais caro. Mas vamos ver se é verdade nesse caso específico aqui. Passarinho, Open Mall também surgiu ali na região norte de Cascavel, né, pelas mãos do Giacobo, do Glauber. Surgiu um Open Mall lá, surgiu um pelas mãos do Fistarol, do Wilson Fistarol, também conhecido como Maradona, não é? Que jogava na banheira lá no comercial. Lembro muito bem de você lá, Maradona. Eu sei o que você fez no verão passado, tá? E também aqui o nosso amigo Natuane fez aqui o seu Open Mall ali na rua Recife. Passarinho, eu estou dizendo aqui que o apagão de estacionamento, principalmente no centro da cidade, impulsiona que áreas periféricas ou do centro expandido possam abrigar muito bem esse tipo de sala comercial para locação. O cara quer ganhar uma grana com locação? Aqui está um bom caminho. O que você acha dessa iniciativa, Passarinho? Eu acho acertada. Primeiro porque se a gente olhar o contexto da nossa cidade, ela é uma cidade que nos últimos 12 anos cresceu quase 22% a população. Isso é uma pesquisa que a gente teve acesso até para desenvolver outros empreendimentos imobiliários. E naturalmente o fluxo de carros também aumenta muito. Então você tem mais gente, você tem mais pessoas, e se necessita naturalmente mais carros, se necessita naturalmente de mais vagas de estacionamento. Interessante olhar para Cascavel, que é uma cidade que ela nasceu com a cultura do varejo de rua. Então a gente tem essa cultura, demorou muito tempo para se consolidar um shopping. É claro, agora vai virar também um grande parque de shopping essa cidade, que não tenho dúvida, tem espaço para dois, três shopping naturalmente. Acho que cabe 3 shopping aqui, Passarinho. Cabe sim. E aí, nessa pegada Open Mall, eu trabalhei 12 anos com shopping, né? Então tenho um pouquinho de propriedade para falar. Então, guardadas as definições, eles caracterizam muito mais como um strip mall, que nos Estados Unidos é muito comum, os shoppings de esquina, como o que está acontecendo aqui. Com vagas de estacionamento, naturalmente, que é o que precisa. Mais de ponto de acesso para o imóvel, não é? Por uma rua ou por outra. Sim. Não é? Nesse caso específico, Passarinho, colocaram uma loja âncora que vai ser, na verdade, uma academia para trazer gente ali. E embaixo dessa academia, 55 vagas de estacionamento. Olha só a força que isso ganha. E, Passarinho, acho que é importante também acrescentar, passei hoje em frente ao Catuaí, na próxima semana haverá a festa do capacete, tá? Já abriram um acesso pela Avenida Brasil, derrubaram as porteiras ali, não é? Já está com outra cara o Catuaí.
Queria que você me dissesse, Passarinho, tem essa cultura que você falou do chão de fábrica, e a Avenida Brasil que eu diga, né, do varejinho ali na rua, não é? Isso do shopping, que aposta que você faz no Catuaí, por exemplo? Mas totalmente acertado. Se eu fosse lojista, eu ia pro shopping. Eu iria pro Catuaí. Porque Catuaí não mata a JL. não tem JL nada a não ver. mata É o que eu Catuaí. tava falando. Você tem ali o Strip Mall, você tem o Open Mall, que ele tá muito mais pro shopping West Side. Esse sim é um Open Mall. Aí você tem um shopping de vizinhança, que é um shopping JL, e você tem um shopping regional, que é o Catuaí. Quer dizer, são configurações diferentes. São produtos, são equipamentos diferentes. No mercado de shopping chama de equipamento, é um equipamento diferente. Você tem os outlets, que são em rodovias, são mais afastados do centro, justamente pela configuração imobiliária dele ser diferente. Mas um Catuaí, ele vai absorver, ele vai... Que eu te falei, eu trabalhei muitos anos com shopping, então é nítido o sucesso que ele vai ter, não tem dúvida nenhuma. Você saiu do mundo da publicidade muito recentemente, embora nunca isso vá sair do seu sangue, né? Porque isso corre nas veias, não é? E você está mais focado no mercado imobiliário, onde virou um nome referência, né? Falou no Eduardo Serralheiro, no Passarinho. Eu até acho que eu ajudei um pouquinho, porque eu andei fazendo umas matériazinhas aqui, né? A respeito, Falou, né? é isso mesmo. Passarinho, o que é que vende em Cascavel, hein? Me diga aí. Se você fosse um construtor, tivesse com uma grana aí para fazer um investimento grande, você faria o quê? Um condomínio horizontal? Você faria uma torre? O que você inventaria olhando para o mercado e tentando entender o que as pessoas consomem hoje? Bom, tem bastante coisa a ser feita ainda. É claro que eu falar aqui vai abrir muito... Os especuladores já vamos fazer isso aí, que é bom negócio. Mas tem muito produto imobiliário que ainda não tem em Cascavel. Mas o que eu percebo é um copia e cola. Então você teve uma entrada muito grande de construtores que com seu primeiro, segundo empreendimento. É aquela história do cara do cachorro-quente. Ele está numa esquina vendendo bastante cachorro-quente. O cara passa lá e fala, essa esquina vende bastante cachorro-quente, também vou vender cachorro-quente. Quando vê tem 10 vendendo o mesmo cachorro-quente, o preço cai. Então, o caminho para o mercado imobiliário em Cascavel são produtos mais exclusivos, produtos que não tem ainda e não é um copia e cola. Aquilo que é raro é caro, tem valor, valoriza. O que todo mundo quer quando compra um imóvel é alguma coisa que valorize muito. Isso é nítido, ninguém quer comprar um imóvel que não valorize. Mas entre um apartamento e uma casa num condomínio fechado, Passarinho? São públicos distintos Diferença, também. Você prefere um esportivo ou uma caminhonete? Depende do teu uso. Então é muito difícil falar assim, o que é melhor hoje? O que eu sempre faço, né? O que eu sempre recomendo? Converso com o mercado. Quem que está atendendo clientes todos os dias? Os corretores de imóvel. Onde é que está o diamante da informação? Está com o corretor de imóvel. E por muito tempo, o corretor de imóvel foi muito mais visto como uma pedra no sapato do que um parceiro da linha de frente de uma incorporadora. Foi visto como um cara chato, que você tem que pagar uma comissão de 5, ele pede 6, você quer pagar 5, daí tem um cara que paga 1, outro paga 2. Aí depois entrou um tal de Passarinho voando no mercado, né? E você disse, com todas as palavras, para construtores da cidade e tal, que não é muito negócio o cara ter uma imobiliária, né? O cara que constrói, né? Quer envolver um conjunto de 1.000, se você pode ter 1.000 caras trabalhando para você, por que você vai pagar 5 caras? Na verdade, mais ou menos essa conta, Passarinho? Eu digo assim, você ser incorporador e ter uma imobiliária junto com a tua operação, uma house, é a mesma coisa que você ter tua esposa e amante dentro da mesma casa. Ah, dá confusão. Não vai funcionar. Não funciona. Você fica... Não tem como. Você não consegue nem imaginar um cenário desse. E, claro, a primeira atitude, quando eu entrei nesse mercado, eu percebi um mercado totalmente estressado, onde o corretor era mais um entrave, um problema do que uma solução. Quando meus clientes entenderam que o cliente ele é o principal parceiro de uma incorporadora, o corretor é o principal cliente, ele é o cliente número 1 de uma incorporadora. Ele é o principal parceiro. É ele que é a base do mercado imobiliário. Mas a maioria não vê assim. Por quê? Porque tem algum, como todo negócio, Jair, tem o bom advogado e o mau advogado, o bom médico e o mau médico. O mercado imobiliário não tem o bom corretor e o péssimo corretor. Mas você não pode nivelar todo o mercado de corretores de imóveis pelo péssimo. Então, o atendimento ele ao corretor, ele é complexo, porque vem informação faltando, o cliente ele não tem profundidade do determinado apartamento, por exemplo. Você lançou um apartamento hoje. Cara, o corretor trabalha imobiliário, tem 3.000 imobiliários, por que ele vai decorar o que é o teu? Então eu vejo aí que vem a parceria. O corretor vem até a construtora, tem uma base de atendimento, tem um promotor para ele. Tem que funcionar como num jogo de futebol, um vai passando a bola para o outro até fazer gol. Tanto assim que o mercado mudou demais. Isso de pagar 2% para o corretor, acabou, hein, gente? Só pode ser que haja um caso ou outro, isoladamente, né?
Mas o mercado regulamentou de tal forma, depois dessa filosofia que o passarinho trouxe, consolidou o mercado, ficou diferente, viu, gente? Mas você falou em cachorro-quente é o Pitoco. O Pitoco é um cachorro-quente. Olha aqui, gente. Boa. Olha aqui. Quem é o índio, gente? Gente, índio. Léo Bolsonaro. Léo Bolsonaro, tá aqui no Pitoco. Mas, na verdade, ele é mais conhecido como Léo Índio. Ele é primo do Carlos, do Eduardo e do Flávio Bolsonaro. E ele tem alguma coisa em comum com o Jair, que o Jair é militar paraquedista, não é? E o índio também é um paraquedista, ele caiu de paraquedas em Cascavel para ser candidato a vereador. Ele é carioca, disputou a eleição em Brasília, a última, e de repente apareceu em Cascavel de paraquedas. O índio, o Léo Índio. Olha, eu não vou apresentar você, Léo Índio, pro indigenista de Cascavel, porque me parece que são pontas diferentes. O indigenista de Cascavel é o Paulo Porto, do PT. Podia dar uma confusão. Mas eu posso assegurar que se soltar esse nosso amigo, que é o Léo Índio, no Floresta, e tirar o GPS dele, ele não volta para a Avenida Brasil nunca mais. Nunca mais. Não conhece a cidade. Mas, seja bem-vindo, né, meu amigo? Cidade é porteiras abertas, não é? A gente aqui recebe bem as pessoas, faz umas piadinhas aqui, lá, né? Mas recebe bem as pessoas, né? Passarinho, vamos em frente com a nossa prosa, com a nossa conversa aqui. Quando você conversa com um corretor de imóveis e ele fala assim, passarinho do céu, faz 3 meses que eu não vendo um imóvel, o que eu faço na minha vida? Prossigo, mudo de profissão, vou montar um pitoco também para ganhar dinheiro? Né? Passarinho, o que você aconselha quando o cara chega para você desanimado? O que você diz? Olhando para o contexto de como ele foi parar como corretor, começa aí, né? Como ele se transformou num corretor de imóveis. E se você pegar 99% desse mercado, é aquele cara que trabalhava numa loja de carro, vendia bem, trabalhava numa loja, vendia bem, era representante comercial, vendia, que era uma beleza. Ué, mas como que outras coisas vendem bem e corretor será mal? Com uma diferença. É. Numa loja de carro, ele não precisava prospectar cliente. Na loja do varejo, ele não precisava sair atrás de cliente. O representante comercial vendia sempre para os mesmos. Quando ele vem para o mercado imobiliário, ele precisa fazer um outro exercício que não estava no histórico dele. Sair, prospectar. Sair, visitar. Levar o imóvel. Vamos inverter. Nos últimos 6 meses, quantos corretores de imóvel te visitaram oferecendo oportunidades? Olha, mais de um. Tem 2.000. Uhum. Então, vamos supor que 10 tenham te visitado, que eu acho difícil. Mas vamos considerar que sejam 10 que foram te visitar. Pode ter certeza que esses 10 são os que mais vendem. Então, a característica do corretor de imóveis que não vende, ele não prospecta. Ele fica muito tempo em trabalhos operacionais. Ele fica naquela coisa, tem uma amiga minha que está comprando um terreno, falar com ela. E ele fica circulando que nem uma barata tonta, literalmente. Ele não tem um planejamento. Muitos deles não dominam um produto imobiliário. Você fala assim, faz uma lista com os melhores imóveis da cidade. 5 imóveis que você compraria hoje, independente do dinheiro. Ele tem dificuldade de fazer essa lista. Relacione 10 pessoas para você visitar essa semana para vender. Ele tem dificuldade de fazer essa lista. O que eu quero dizer para esse corretor? Primeiro, você precisa entender de imóvel. Você precisa escolher, qual que eu vou focar. Qual as 3 construtoras que você vai trabalhar. As 3 loteadoras que você vai trabalhar. Depois é você mapear um endereço, uma rua e falar assim, eu vou visitar todas essas empresas aqui até sexta-feira. E aí começa o trabalho de verdade, que é de ir, sair, vender. É vitamina I. Ir lá. Ir vender. Passarinho, você acompanhou e todos acompanhamos uma grande expansão do perímetro urbano de Cascavel. Agora, muito recente. Muito recente. Onde, nesse novo desenho do mapa de Cascavel, onde que está o filé mignon? Conta só para os nossos 1.000 e poucos espectadores. Tá, cada um vai ter o seu filé mignon. O que eu olho no viés mercadológico? Onde tem muita oferta de produto, você tem maior dificuldade de liquidez. Você tem menor valorização, você tem preços menores e você tem uma dificuldade de vender. O filé mignon, para mim, é onde tem menos oferta. Então, eu vou olhar para uma região onde não tem muito loteamento, onde não tem muito prédio, onde não tem muita casa, e é lá que eu vou pôr o meu dinheiro. O perímetro urbano aumentou bastante. No viés social, isso é maravilhoso. No viés da incorporadora, é ruim. Por quê? Porque eu aumentei demais a oferta. Eu não consigo gerar valor. Bastante oferta, preço cai. É a lei da Por isso da que para o oferta e da social é procura. importante. Certo.
Eu estive, Passarinho, deixa eu te contar que eu vou pedir um comentário seu sobre isso. Estive hoje, quando eu digo hoje, 28 de junho, sexta-feira, estivemos acompanhando a inauguração de 3.000 e poucas unidades, apartamentos, construídos num sistema de subsídio cruzado, um pouco do governo federal, Minha Casa Minha Vida, cruzado com uma grana que o Ratinho Júnior põe aí para dar entrada, né? Na Coapar, dá ajuda na entrada. R$180 mil, um apartamento bacana, viu, gente? Bom, construído pelo José Vidal Boareto, da Village. Somente esse construtor que eu citei vai colocar 6.000 unidades habitacionais ali do lado do Floresta, atrás do Instituto Federal da Educação, ali naquela região norte ali. Eu estive lá, Passarinho, eu quase não acreditei no que eu vi, porque eu conheci aquela região quando havia uma favela ali no Interlagos, de chão batido, uma coisa maluca o que era aquela região norte e no que ela se transformou, certo? Se você for lá agora, faça uma visitinha nesse fim de semana, dá uma olhadinha lá para você ver que coisa impressionante que virou aquela região. Passarinho, você acha que essa parte do Minha Casa Minha Vida, para essa faixa de renda e tal, está bem atendida? Tem demanda para isso? Se você fosse um corretor, você se especializaria nessa área ou você se especializaria na área de alto padrão e tal? Assim, as pessoas têm que começar de algum lugar. Eu não sei se elas devem ou não se especializar em determinado segmento ou se tem que ser um generalista. O que você diria? Não, tem que ter nicho. Bom, primeiro, olhando para o contexto de tantas unidades assim, Cascavel, ela sofre, falando de Cascavel e falando dessa linha de produto, Minha Casa Minha Vida. Cascavel é uma cidade que ela tá no fluxo migratório. O que isso quer dizer? Que grandes centros, grandes capitais estão tendo decréscimo populacional e essas pessoas estão buscando cidades como Cascavel, com fluxo de 300 mil a 600 mil habitantes. Então isso faz com que a cidade absorva mais gente. Tendo mais gente, então vem a família lá que tem um filho de 14 anos. Daqui 5 anos, esse filho vai querer uma casa para ele, vai querer um apartamento para ele vai casar. Então, quando vem uma família, você também já pode considerar que vai vir mais dependência de imóveis na frente. Ok, sempre vai ter mercado para isso. Obviamente, dentro de dos limites da incorporação, né? Que se não der lucro também, o incorporador não vai lançar empreendimento. Olhando o viés do corretor de imóveis, aí é aquele que cada um se identifica. Eu não sou generalista, eu acho que tem que ter um nicho, tem que focar num tipo... Eu até prefiro focar no tipo de pessoa do que no tipo de imóvel. Porque às vezes eu foco no nicho da área do direito, da área jurídica, por exemplo. Eu quero ser a referência nesse meio jurídico como corretor de imóveis em que os advogados, juízes confiam. Porque o advogado hoje ele pode estar comprando uma casa de 5 milhões, mas ele pode comprar 3 terrenos para investimento que custa 200 mil. Se eu focar só no terreno, então por isso que eu prefiro focar nas pessoas do que no tipo do imóvel. É claro que no começo você vai estar focado em um tipo de imóvel. Eu digo que Minha Casa Minha Vida não é um trabalho de corretor de imóveis, mas é de um atendente de qualidade, porque é mais sobre você atender e colocar o processo ali, porque é o que tem para a pessoa comprar, ela quer sair do aluguel. Já quando você vai para um empreendimento de médio e alto padrão, você precisa ser um consultor imobiliário. Você precisa entender muito bem de imóvel, de método construtivo, valorização, plano diretor. Tá, você comprou a casa hoje, amanhã o plano diretor diz que pode levantar um prédio de 30 andares lá da tua casa. Vai fazer sombra pro resto da tua vida na tua piscina. Como é que faz? Né? E aí? Passarinho, acho que é importante complementar o que eu falei. Se apenas um construtor vai fazer 6.000 unidades ali na região norte, isso quer dizer que ele vai pôr ali uma mini cidade de 25 mil habitantes. Dá 2 Santa Teresas do Oeste, não sei se estou falando certo, os plurais aqui. Né? Olha que loucura. A perspectiva que nós temos de crescimento de Cascavel. Fala-se em 450 mil habitantes em 2032. Olha, até assim, chutando, né, como leigo total, eu acho que pode chegar a 500 mil nesse período, né? Impressionante. E é sempre bom dizer, uma cidade média é sempre melhor para viver, né? Eu acho que parando por ali, tá bom demais, tá legal, tá bacana. Me ajudem aí, meninos, com o tempo, né? Luiz, me ajude aí com quanto tempo de gravação nós temos e me dá um sinal aí quando faltar alguma coisinha para meia hora, por favor. Tá o Luiz Eduardo aqui no estúdio, me assessorando. Né? Vale lembrar que estamos gravando nos estúdios da Coworking Castilhos Coworking, gentilmente cedidos para o PitoCast. Passarinho, vamos lá. Tem comprador para penthouse, para
que a gente chamava de cobertura. É errado falar cobertura? Qual que é o nome certo? Roof? Tem o rooftop é a parte da área comum, né? Mas tem ali a penthouse, você tem as mansões suspensas. Vai inventando o nome para encarecer. Tá, assim, dos imóveis que você conhece em Cascavel, unidade individualizada, assim, qual que é o maior preço que você já viu aí? Existe casa de alguns milhões em Cascavel? Apartamentos de milhões? Tem, claro que tem. Tem apartamento de 10 milhões, 12 milhões. Tem... Mas onde que está isso, passarinho? Na Minas? Veja que, às vezes você olha só para o prédio, é uma situação. Mas o quanto essa pessoa investiu dentro do apartamento muda muito. O recheio, né? Eu falo que muito, a geladeira é barato. Mobiliar a geladeira que é caro, você vai no mercado. Né? Então, é mais ou menos essa conta. Às vezes o proprietário compra um apartamento de 7 milhões e gasta mais 7. E o Felizardo, do corretor de imóveis que vendeu isso, ele recebe o 6% cheio ou tem um chorinho aí? Tem uma negociação aí? Depende. Bom, na minha política comercial é 6%, independente do valor, independente do... Certo. Onde é que acontece a negociação? Quando são áreas de incorporações, quando são permutas. Então, quando é uma área lá, uma fazenda, naturalmente a comissão não é 6%. Né? Mas no varejo, no imóvel avulso, do dia a dia, é 6%. Tá, mas geralmente o cliente fala o seguinte, mas é muito. Já aconteceu de cliente chegar na minha mesa e falar assim, por que 6%? Se eu comprei, eu fiz tudo aqui, o corretor não fez nada. Já acontece. Na verdade, o corretor foi atrás dele, foi. Tudo bem, vamos considerar isso. O corretor apresentou as partes, mas o comprante e o vendente. Mas tudo bem, é o papel dele. Sim. Tá tudo certo. Agora, vamos lá. Tem um prédio com 100 apartamentos à venda e todos os corretores recebem 6%. Do lado, tem um prédio de 100 apartamentos, onde a comissão é 4%. Qual que você venderia? Qual que você vai ofertar para o mercado? O que você ganha mais. Inclusive essa conta, viu, passarinho, me permita dizer. Essa conta que o passarinho está fazendo, o governador em exercício, Darcy Piana, fez hoje, quando digo hoje, repito, 28 de junho, certo? Que nós estamos gravando aqui com o passarinho. Ele fez essa conta para convencer o governador. Então, esclarecendo melhor, Darcy Piana, o vice, que estava como governador em exercício em Cascavel, ele, para convencer o titular do cargo, que é o Ratinho Júnior, de que o Ratinho deveria colocar uma grana através da Coapar na entrada que a pessoa do Minha Casa Minha Vida não tinha para dar, que é 20 mil, 30 mil reais, Nunca certo? Qual foi o argumento que o Darcy Piana usou? Ele falou, governador, veja bem, estou falando igual o Brizola aqui, veja bem, né? Se você possibilita que alguém acesse a esse financiamento, compre esse imóvel, do Minha Casa Minha Vida, ajudando na entrada, o que vai acontecer? Esse dinheiro que você deu para ajudar na entrada, volta para os cofres do governo do estado, nas obras, nas construções do material que o construtor vai comprar. Que se aquela venda não fosse efetuada, não tinha essa receita, certo? Então, explicando melhor, se o governo do estado dá 20 mil reais para uma família dar de entrada no Minha Casa Minha Vida, que é um projeto do governo federal, ele está gerando um negócio que o construtor vai comprar o tijolo, o cimento, tal, vai gerar ICMS e os impostos gerados nessa construção, nessa obra, cobrem o subsídio que o governo do estado está dando para o mutuário. Você veja, passarinho, o mundo dos negócios pede muitas contas, né? E no poder público não pode ser diferente. Na prática, esses 20 mil que a Coapar está dando, está movimentando um apartamento de quase 200 mil. Olha aí. Tá? Se não tem os 20 mil, não tem apartamento de 200 mil. Não tem negócio, não tem imposto, né? Enfim, Enquanto um apartamento de 200 mil gera é uma série de possibilidades. E eu costumo dizer o seguinte, um empreendimento imobiliário, ele chega, um edifício, ele chega a envolver 30 mil itens para você construir um prédio. Desde a bota do funcionário da obra, desde o exame ocupacional que ele fez, desde o posto de combustível na esquina, a moça que entrega a marmita, tinta, ferro, cimento, madeira, prego, parafuso, janela, esquadria, fio, lâmpada, tudo. 30 mil itens. Pois eu acho que pouquíssimos setores da economia têm uma cadeia tão expandida como a da construção civil. Então o Paranhos disse esses dias que tem mais de 3 mil obras em execução em Cascavel. É porque o dinheiro está rodando, viu, gente? Se não está no teu bolso, vá buscar, vá procurar que em algum lugar está esse dinheiro. E vou te falar, o Paranhos, toda a prefeitura, eu tive a oportunidade de conversar com o Thales, do Instituto de Planejamento. Cascavel está muito à frente de outras cidades. Nesse aspecto de autorização de obra, alvará, registro de incorporação, é muito rápido. Você faz um projeto hoje, 6 meses você está lançando. Eu estou contando o prazo de arquiteto ainda, de ajuste. Você vai para uma cidade vizinha aqui, 3 anos. Aí você imagina, Jairo,
Você está lá com 30 mil itens para ser colocado, empilhado em cima do outro, transformado numa moradia. Numa cidade vizinha, você tem o mesmo projeto de 30 mil itens que vai ficar 3 anos numa mesa, esperando alguém dar um carimbo, dar uma assinada em cima. Cascavel já está rodando. Antes da última pergunta para o Passarinho, quero fazer uma observação sobre o que ele acabou de falar. Eu falei no rádio isso hoje e vou colocar no jornal na semana que vem. Existe o ônus e o bônus, existe o cravo e a ferradura. Parabéns para a administração municipal por ter encurtado a emissão do alvará, em que o técnico, que é o engenheiro ou o arquiteto, ele responderá se não estiver aquele imóvel enquadrado em fiscalização posterior, tá? Porque a fiscalização anterior é 2 anos de espera, é meio ano de espera, é 1 ano de espera, se for fazer primeiro a licença, primeiro a inspeção e depois a obra. Tá. Se não tiver nos conformes, quem responde é o arquiteto e o engenheiro que assinou, é isso o acordo da prefeitura com o Sinduscom e outros entes envolvidos, que permite que o alvará que se emita essa licença na mesma semana, talvez no mesmo dia. No site. No site. Até 600 metros você aprova pela internet. Veja bem, aí parabéns, merece aplausos. Mas nós temos um problema para solucionar aqui, viu, gente? Nós temos algo chamado risco Cascavel. E vou dizer para vocês o que é. Não é só em Cascavel, mas eu estou chamando isso de risco Cascavel. O cara está construindo uma obra e finalizando ali já nos acabamentos, ele vai fazer uma visitinha lá. Cadê os fios? Cadê os fios, Passarinho? Cadê os cabos? Roubaram. Teve obra que roubaram 3 vezes em 15 dias. Isso é ambiente de negócio deteriorado. Então, vamos dizer, o cara aqui da região, que o Passarinho acabou de falar, que a região tá vindo para Cascavel, vendeu a soja lá em Corbélia. Vai fazer que investimento? Vou fazer 3 sobrados lá em Cascavel, que lá o negócio bomba. Vou fazer locação, vou vender e tal. Aí, quando ele vem ali para a obra, cadê os fios? Gente, o ambiente de negócio tem que ter segurança. Eu não consigo entender por que as autoridades policiais não pegam o cara que está roubando fio e não levam esse cara que está roubando fio até o comprador. Será que é tão complexo isso? Será que é tão difícil isso? Gente, olhe para o ambiente de negócio como um todo. Tá? Onde tem risco, não tem investidor. Tá? É importante olhar isso. Cascavel avançou muito em muitos segmentos, mas está negligenciando numa parte fundamental que é a segurança. Passarinho, como última questão, quero trazer para você o seguinte aspecto. Eu sei que você não pode abrir o jogo, dar em muitos detalhes, mas eu sei que você tem um vínculo com a construtora JL, que é a 3ª maior do Brasil. É uma grande construtora aqui de Cascavel. E percebo também, conversando com o Jota, conversando com os empreendedores lá, que há muita vontade e disposição de investir em Cascavel. Fala-se em R$1 bilhão. Passarinho, o que você pode dizer a respeito dessa apetite dos meninos do João Liz para investir em Cascavel? Bom, o primeiro ponto é o próprio ambiente de negócio, né? É a terra, é a matriz da JL. A família toda mora em Cascavel. E, de fato, com 47 anos de construtora, naturalmente foram adquiridas muitas áreas ao longo desse tempo. Tem um estoque. Então, tem um estoque. Aí, vamos falar que a JL teria um estoque aí para empreendimentos para 20 anos. Áreas nobres, né, Passarinho? Áreas nobres. Então, assim, eu posso falar 1 bi como posso falar 5 bi, depende do tempo. Mas existe uma previsão dela continuar perpetuando investindo em Cascavel. Justamente pelo estoque que ela adquiriu ao longo do tempo, por novas negociações que vem surgindo a cada dia, cada semana. Realmente eu acompanho o dia a dia lá, é uma empresa muito assediada. É uma empresa que ela tem a sua reputação, ela tem a sua credibilidade no mercado e por isso ela é muito procurada para parcerias, para incorporações. Mas de fato ela tem projetos, e lembrando, você vê, com tudo isso ela não fica soltando imóvel o tempo todo. Então ela faz um rígido controle nos seus lançamentos para preservar aquilo que ela sempre preservou, um produto de extrema qualidade, com a valorização que todo mundo busca, e por isso é muito estratégico esses lançamentos, esses novos empreendimentos. Tá vindo muita coisa por aí, né, Passarinho? Bastante. Tá vindo. Bastante coisa. Gente, vamos fazer um brinde aqui, Passarinho, porque essa caneca vai ficar com você. Mostra o cachorro lá, Passarinho, assim, ó. Não, aí lá, aquela lá é a minha câmera. Essa aí é minha. Aí, ó. A pausa para foto aí. A pausa para foto, aqui. Um brinde a esse Pitocast de 28 de junho, que tive a honra de receber o Passarinho, para quem eu passo as considerações finais.
Bom, mais uma vez você abrindo espaço para a gente falar do mercado imobiliário, eu costumo falar nos eventos, nos treinamentos que a gente faz, que o Pitoco é o canal oficial de informação do mercado imobiliário em Cascavel. E você sempre abriu espaço, sempre soltando também em primeira mão muitas informações, tem ajudado muito o mercado em relação a isso, porque tem muitos bons produtos na cidade, tem muitos bons lançamentos, mas não adianta ser muito bom se ninguém conhece. Você tem sido uma peça fundamental na divulgação dos trabalhos, do mercado nosso, das tecnologias, dos diferenciais, de tudo que esse mercado envolve. Passarinho, passa o arroba aí, o pessoal quer conversar com você no Insta, trocar uma ideia, passa aí seus contatos. É @Eduardo VG Vendas no Instagram ali. VG Vendas por causa do VGV, né? VGV no mercado imobiliário é valor geral de venda. Então, fica Eduardo VG Vendas. É isso aí. Perfeito. O meu lá, você já sabe, jairo.eduardo.pitoco, ou você põe lá o @pitoco, você estará em contato conosco. Gente, agradeço a audiência de vocês. Achou legal, achou bacana? Põe lá o joinha, compartilha com os amigos, põe um comentário lá, dá um likezinho, bacana. E já estaremos conversando com um novo entrevistado aqui no Pitocast, o podcast do Pitoco. E você já sabe, tem relevância, tá no Pitoco. Saúde, grande abraço e até breve. Boa, isso aí.